Bom sábado! Neste momento, nós queremos saudar a todas as igrejas da União Leste Brasileira que, junto conosco, estão comemorando esse segundo aniversário do PG My Life. Já tivemos ontem o aniversário do PG, com bolo, com docinho, com tudo que a gente tem direito, uma festa linda. E hoje, uma festa nos templos, onde você se reúne com a sua família, com a sua congregação, para louvar o nome de Deus e também para estudar a palavra do nosso Senhor. Nós estamos felizes porque é uma festa comemorar a comunhão que os irmãos têm nas suas casas. Isso mesmo, nós estamos nos templos, comemorando aquilo que fazemos nas casas, e daqui a pouco nós vamos para as ruas falar do amor desse nosso Deus, completando assim a festa nos templos, nas casas e nas ruas. E completando essa festa, aonde você está adorando ao nosso Deus, aonde você está em comunhão com o Pai, nós vamos ter uma participação muito especial, com um louvor que vem para elevar o nosso espírito até o nosso Criador, buscar essa presença do Pai bem pertinho da gente. Nós vamos convidar o Grupo Armos, que estará conosco durante esta programação. Já foi por ele esquecida, desde o dia em que eu lhe pedi perdão. Se você já teve uma prece atendida, pode afirmar que dependeu de Deus. Não pode haver felicidade nesta vida sem contar as bênçãos que já recebeu. Louvo o seu nome, pois da morte me livrou, e seu Filho amado até aqui nos enviou. Quero minha vida ele dedicar, quero lhe pedir que venha me guiar. Eu tenho sentido seu poder em mim, já tenho provado seu amor sem fim. Eu quero amá-lo, pois vida me deu. Vou sempre louvá-lo, pois sei que sou seu. Louvo o seu nome, pois da morte me livrou, e seu Filho amado até aqui nos enviou. Quero minha vida ele Dedicar, quero lhe pedir que venha me guiar. Deus tem sido bom, Deus tem sido bom, Deus tem sido bom em todo o tempo. Deus tem sido bom ao conduzir a minha vida, tem mostrado que está na direção. Minha transgressão já foi por ele esquecida, desde o dia em que eu lhe pedi perdão. Desde o
Feliz sábado a todos vocês. Espero que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sua família. Celebra Life é esse sábado, quase no final do ano, que reservamos para falarmos um pouco mais sobre discipulado e a nossa missão que nós temos na obra de Deus nesse momento da história. Algumas cenas sempre nos chamam a atenção. Eu gosto de ver, por exemplo, esportes coletivos como futebol, estádios, por exemplo. Aí, os seguranças, toda aquela equipe de segurança fica de costas para o jogo e de frente para o público. Isso, logicamente, para evitar brigas e confusões. Mas se fizermos um paralelo com a igreja, às vezes parece que boa parte da nossa igreja fica apenas olhando para os membros e parece que de costas para a missão, de costas para o seu chamado, de costas para a vocação. E o nosso estudo dessa manhã é exatamente sobre esse tema. Qual é o nosso papel? O que é que Deus espera? O que Deus conta comigo e com você? E a mensagem dessa manhã está em Isaías capítulo 61. Nós vamos abrir e vamos orar também. Pai querido, nós rogamos a Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra nessa manhã. Que seja de edificação para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, segundo alguns, é tido como uma mini-bíblia, porque o livro tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Uma mini-bíblia, 39 corresponde ao primeiro bloco e 27 corresponde ao segundo bloco. No primeiro bloco, nós temos a ênfase em Jerusalém, nós temos a ênfase na libertação da Síria e da Assíria, o juízo divino contra Jerusalém. Parece realmente a ênfase do Antigo Testamento sobre os pecados de Jerusalém, a circunvizinhança, conflitos, guerras. O segundo bloco, que são 27 capítulos, fala sobre libertação da Babilônia, fala especialmente sobre o Messias, sobre restauração, sobre libertação. Parece realmente o Novo Testamento, com a ênfase no Messias. O segundo bloco de Isaías começa no capítulo 40 com uma frase assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Capítulo 40 e o verso 1. A certeza de que o Messias viria. Na verdade, o livro de Isaías tem duas certezas. O povo vai para o exílio, o povo vai, mas volta. Um aparente fracasso resultará em eterna vitória. O livro apresenta a dura realidade do povo em pecado, liderado por diversos reis, até chegar o exílio. Porém, Isaías também apresenta que nós podemos destruir uma geração. Todos nós podemos destruir porque todos nós temos influência sobre pessoas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. E é por isso que nós temos tantas famílias destruídas, tantas carreiras profissionais destruídas, tantas carreiras espirituais na igreja destruídas. Quem destrói? Nós mesmos. Com as nossas escolhas diárias, nós destruímos o nosso futuro. Em meio à maior crise que o reino de Judá passou, que foi o exílio, é que o capítulo 61, e esse é o âmago da nossa mensagem nessa manhã, no meio da maior crise surge o capítulo 61 de Isaías com uma mensagem extraordinária, uma das mais belas profecias que nós encontramos, porque fala de recomeço. Exílio babilônico e a devastação de Jerusalém. E o surgimento do Messias. Olha só como começa, capítulo 61, verso 1. A Bíblia fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E eu coloquei aí o primeiro aspecto, a unção do Espírito. O Espírito do Senhor
segundo Isaías, e o próprio Jesus, quando esteve na terra, citou Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. O que me chama a atenção aqui é que na criação, a Trindade estava presente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na recriação do mundo, e eu não estou falando de novo céu e nova terra, eu estou falando do ministério do Messias vindo à terra. Nesse momento do ministério do Messias, a Trindade lá estava. E aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sempre a Trindade junta. E quando a gente pensa na unção do Espírito Santo, me lembro do episódio lá com Pedro, relatado em Atos, quando Pedro colocava a mão sobre pessoas, a atuação do Espírito Santo, e um homem chamado Simão viu aquilo fácil e quis ter lucro com essa disposição de colocar mãos e o Espírito Santo agir, e quis pagar dinheiro para poder receber esse benefício todo, pensando que poderia controlar, dominar o Espírito Santo. Na verdade, nós precisamos ser dominados por ele e não dominá-lo, porque não existe ministério, não existe vida, não existe família sem o Espírito Santo. Tudo começa com o Espírito Santo. E eu quero colocar um texto aqui, um texto maravilhoso que nós encontramos, o texto de Isaías, mas esse texto de Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, você tem aí na tela, as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Eles são alcançados na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e angustiosa fé os homens se apegam ao forte braço do poder. É com o Espírito Santo que temos vida, que temos ministério, que temos uma vida abundante na igreja. Nós fomos ungidos no início, quando aceitamos, recebemos o Espírito Santo. Só que hoje o que a gente vê é que é muito fácil terminar a unção, mas nós não fomos chamados para terminar com a unção, nós fomos chamados para terminar a nossa jornada na terra, a nossa parte no ministério. Infelizmente, algumas pessoas terminam a sua parte, como Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Só que algumas pessoas acabam com a unção que recebeu no início da sua trajetória cristã. E eu faço uma pergunta para vocês: quem é o ministro na igreja? É o pastor, certo? E os membros da igreja são o quê? Espectadores? Os que assistem o jogo de costas, esses são os membros da igreja, eles têm uma responsabilidade menor do que os ministros? Eu quero colocar um texto que Paulo fala. O apóstolo Paulo ele diz assim, 2 Coríntios 13, verso 6, o qual, Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós fomos chamados para um ministério, fomos chamados para expandirmos o reino de Deus, nós fomos chamados para saudar a bandeira do príncipe Emanuel, nós fomos chamados para sermos embaixadores do rei com visto temporário, porque estamos aqui nessa terra, um dia estaremos na eternidade, então o nosso visto aqui é temporário, mas nós temos todos um ministério. O ministério não é apenas para o pastor, é para todos os membros. E Paulo diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros. Eu e você somos ministros de uma nova aliança. E o que faz um ministro? O termo ministério, na Bíblia, é sinônimo da palavra servir. E Paulo usa um termo, quando ele diz assim lá em Romanos 12, 7, se é para ministério, que você possa ministrar, mas essa palavra, ministério, algumas versões têm como serviço, então, outras versões dizem, se é para servir, sirva. Ou seja, ministério é servir. E Pedro coloca, então,
esse texto bem conhecido de todos, quando ele diz assim: vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendemos então que todos nós somos ministros, conforme Paulo diz. Pedro fala que todos nós somos sacerdotes, que somos de uma nação santa. Para quê? Para anunciar as grandezas, ou seja, para anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados e temos um ministério que é levar o conhecimento da palavra de Deus, a salvação em Deus, para outras pessoas. A revista Mundo Cristão, de 17 de julho de 2025, trouxe uma pesquisa que aponta que 64% dos cristãos, em geral, nunca levaram alguém à fé em Jesus. 64%. E termina essa pesquisa dizendo que apenas 19% afirmam sentir pessoalmente a responsabilidade em compartilhar o Evangelho. Nós fomos chamados à missão para compartilhar as boas novas com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E alguém pode dizer: mas pastor, eu não tenho dom, eu não tenho talento de partilhar o Evangelho. Amigos, está aparecendo aí na tela um número, é da esperança, é da Novo Tempo, é um robô. Mas com ele você pode passar um WhatsApp para um amigo, para alguém distante, e o robô A Esperança vai dar estudos bíblicos e você apenas vai acompanhando. Então hoje, mesmo se a pessoa não sabe ler, se não tem o dom de dar um estudo bíblico, através da esperança, seus amigos ou pessoas distantes podem ser evangelizadas. É simples. Todos nós precisamos assumir o nosso papel, o nosso posto na obra de Deus, porque todos somos ministros. O alvo da vida cristã é termos todos os nossos membros da igreja acordando de manhã cedo e dizendo assim: Senhor Deus, coloca alguém na minha frente hoje. Eu vou viajar, eu vou para o setor de trabalho, eu vou para a universidade. Essa é a oração pela manhã. Jovens, adolescentes, adultos, orando para que Deus coloque pessoas na sua frente naquela semana, naquele dia, e tenha certeza de que o Espírito Santo vai operar na sua vida, porque esse é o grande alvo, o grande desejo de Deus para a sua vida, compartilhar o Evangelho. Ministro para compartilhar o Evangelho. E um pensamento muito interessante que diz assim: tente realizar para Deus algo tão grande que estará fadado ao fracasso se Deus não se envolver nele. Você precisa ter sempre isso em mente. Pense grande. Pense em alcançar a sua vizinhança, a sua família, a sua universidade, seu posto de trabalho, viajando, comprando. Pense grande. E esse é um pensamento que nos desafia bastante. O nosso campo é o mundo. Porém, ele está bastante enfermo, não é verdade? Bastante enfermo. Porém, o livro de Isaías, capítulo 61, indica isso. Naquele momento, Jerusalém estava enferma, entre aspas. Foi destruída, o povo foi levado para o exílio. Não tinha praça, não tinha templo, poucas pessoas ficaram ali. E agora vem uma linguagem que era usada no jubileu, que era de libertação. O texto diz que nós fomos chamados, na unção do Espírito, não somente o Messias, Jesus, mas todos nós fomos chamados para curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, as pessoas que sofrem ao nosso redor, pessoas sem esperança. Nós fomos chamados para cura, para ajudá-las a erguerem pessoas, para ajudá-las e quebrarmos todas as algemas. Uma linguagem bonita do jubileu, que era um momento de libertação na nação judaica, libertação dos cativos. E eu gosto de pensar, olhando pessoas doentes, pessoas quebrantadas, pessoas humilhadas, quando Deus não conserta, Ele consola. No tanque de Betesda, tinha muitos enfermos ali. Jesus curou um. Ele curou um.
E eu gosto de pensar, a cura para uns, mas a esperança para todos. Nós podemos não ver cura para todos, resolução de todos os problemas, mas como ministros, pregando o Evangelho, nós podemos dar esperança a todas as pessoas. Famílias quebrantadas, sofridas, essa é a nossa missão, de ajudá-las a serem erguidas. Isso pode ser feito de forma individual. Há muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, distribuição de literatura, estudo bíblico, uma oração, uma visita, sozinhas. Mas é muito mais fácil fazer através de um pequeno grupo, um dando força ao outro, um ajudando ao outro, mais experiente com o menos experiente. É na força de um grupo que nós nos movimentamos. É muito mais fácil. Pequenos grupos, por exemplo, que, além dos seus encontros semanais de apoio mútuo, de edificação espiritual, ajudam também na comunidade, pintando casas, arrumando, ajeitando casas, com cursos profissionalizantes, ministérios de bike, de saúde, sejam nas dependências da igreja ou na comunidade. O importante é nós assumirmos o nosso posto de serviço, dando estudos bíblicos, acompanhando ou sendo acompanhado, levando alguém ao pequeno grupo, levando alguém para as casas e ajudando também na comunidade. Era assim que Jesus desenvolvia o seu ministério, libertação dos cativos. Em Caná, no seu primeiro milagre, ele não fez surgir água nos recipientes, apenas transformou em vinho. Milagre é Deus mudar o de sempre no inesquecível. Milagre é Deus mudar o de sempre no inesquecível. A água de sempre no vinho que era inesquecível. E em outro momento, Jesus, falando para líderes, disse assim: vai e faze tu o mesmo. Nós somos ministros, temos uma missão, o mundo é a nossa missão, pessoas quebrantadas, e Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, para nós ajudarmos essas pessoas a se levantarem. Uma segunda coisa que me chama a atenção em Isaías 61 é o verso 2, a graça e a justiça. E o texto diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha que coisa maravilhosa, a graça e a justiça, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Curioso, o ano e o dia. O ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Parecem opostos, não? O dia e o ano. Nós fomos chamados para proclamarmos o ano e o dia. O Salvador veio trazer salvação e guerra. A guerra seria para os que rejeitassem. Agora eu faço uma pergunta: rejeitar. O que é que as pessoas perdem? O que as pessoas perdem quando rejeitam a Deus, quando rejeitam Jesus? E eu coloquei alguns pontos só. O que as pessoas perdem? Porque falam que traria salvação e guerra ao mesmo tempo. Guerra para os que rejeitassem. O que elas perdem? Algumas coisas. Paz, por exemplo. A minha paz vos dou. Só que minha paz é diferente da que o mundo dá. Então, as pessoas que rejeitam Deus não têm a paz que só Ele dá. As pessoas também, quando rejeitam Deus, elas perdem a alegria da salvação. Mesmo circunstâncias difíceis, a alegria. As pessoas que rejeitam Deus também perdem a alegria. As pessoas que rejeitam Deus também perdem esperança, porque a esperança está atrelada a um novo céu e uma nova terra. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. E as pessoas que rejeitam Deus também perdem a companhia na jornada. Lembram lá do Salmo 23? Eu estarei convosco no vale da sombra da morte. Quando passar no vale da sombra da morte, o pastor estará comigo. E o próprio Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quem rejeita Deus também perde a companhia
na jornada. O ano aceitável do Senhor chegaria em breve à terra, trazendo salvação em suas asas. Não seria uma reconstrução, seria uma edificação. E eu fico pensando, o que é igreja então? O que é igreja? É um ajuntamento de pessoas que saíram do mundo para uma nova luz. Elas foram chamadas para fora. Isso que significa a palavra igreja. Chamados para fora. Mas para quê? Para ficarem reunidas, assentadas no banco? Não, elas foram chamadas para testemunharem. A essência é salvar e servir. Já ouviu essas duas palavras? Salvar e servir. Nós fomos chamados para salvar e servir. Salvar os que estão fora e servir aos que estão dentro. Lógico que a gente serve também aos de fora, na comunidade, fazendo com que a igreja seja alcançada, estendendo seus braços, mas através dos dons espirituais nós servimos uns aos outros internamente e buscamos pessoas lá fora, salvar e servir. E a parábola dos talentos ilustra muito bem isso. Nós recebemos para multiplicar. E como é que nós multiplicamos? Servindo. Nós multiplicamos servindo. No reino de Deus é assim. Quando não servimos, não existimos. E falar em servir, hoje a igreja fala bastante de missão transcultural. Que coisa apaixonante, porque nós fomos chamados para sermos bênçãos na nossa comunidade, semanalmente, diariamente, mas é possível alguns irem para a missão fora da sua região, fora do país. Esse ano, a nossa união aqui na Bahia e Sergipe, nós enviamos 87 missionários além mar, fora do Brasil, 87. Queremos enviar 70 o ano que vem, pelo menos. Quem se dispõe? De repente, alguém que está nos ouvindo nesse dia, se dispõe aí. Está aparecendo um QR Code aí, onde você pode, então, acessar e ter um contato inicial. Como é que você pode participar para o ano que vem, 2026, além mar, numa missão transcultural, servir e salvar? O texto, então, coloca que todos teriam acesso ao trono de Deus. Ao trono de Deus. Teriam perdão e direito a uma nova vida. A uma nova vida. Nós fomos chamados para proclamar exatamente isso. O ano aceitável do Senhor, porque a porta da graça está aberta. Mas também tem um dia da vingança. Porque todos os dias as pessoas fazem suas escolhas e alguns rejeitam Deus, então vai se deparar com o dia da vingança, que é viver sem aquelas bênçãos que já citei, e, logicamente, se continua resistindo a Deus, a destruição final. Somos proclamadores, então, do ano aceitável do Senhor e chamamos as pessoas à liberdade, felicidade e shalom, e paz. Somos proclamadores do Evangelho eterno. A terceira coisa que me chama a atenção no texto é consolação e restauração. Consolação e restauração. Na verdade, a Bíblia diz assim: para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E eu gosto muito desse final do raciocínio de Isaías 61. Consolação e restauração. E o texto diz que, em breve, colocaria coroa em vez de cinzas. Essa coroa era usada por noivos, pelos noivos, ou pelo um guerreiro vitorioso. Uma coroa. E o texto diz que, em breve, com a pregação do Evangelho, com
a restauração de todas as coisas, nós receberemos a coroa em vez de cinzas. Cinzas que era a ignomínia, eram situações complexas. Uma coroa. Só quem tinha era o noivo ou um guerreiro vitorioso. Em breve, diz a Bíblia, aquele que há de vir virá e não tardará. Nós teremos uma coroa. Sairemos do caos à glória. Hoje, podemos desejar alguém que nos enxugue as lágrimas, mas está chegando o dia de ver aquele que impedirá as lágrimas caírem. Esse é o nosso grande sonho, essa é a nossa grande esperança. Mas o texto também diz que também teremos o óleo da alegria. O óleo da alegria. O óleo era colocado da alegria, logicamente, em momentos felizes. Em momentos de celebração, era que as pessoas tinham direito ao óleo da alegria. E o Salmo 45, verso 7 diz assim: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O texto se refere a Cristo. Se refere a Cristo. Mas o ponto central é que o óleo da alegria era uma referência para momentos de celebração. O Salmo 23 diz assim: Unge minha cabeça com óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Havia o óleo da unção sacerdotal, restauração do emocional, espiritual e de status. Em tempos de tristeza, não se usava o óleo. Lá em Daniel 10, verso 3, a Bíblia diz assim, Daniel falando: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas. Tempo de tristeza não havia, mas o que o Senhor promete é óleo de alegria, porque o Senhor promete restauração de todas as coisas. E o texto também fala vestes de louvor. O Senhor vai nos dar vestes de louvor, tirar as vestes de pranto e luto e nos colocar vestes de louvor. Vestes brancas estão ordenadas aos santos, aos vencedores. E, finalmente, o texto fala em carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Maturidade, robustez, força espiritual. Mesmo na dificuldade, mas a esperança é maior do que a dificuldade. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restauração. Restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós temos um ministério, nós temos uma missão, nós fomos chamados para trabalharmos, seja individualmente, mas é mais fácil através de uma rede de pequenos grupos, mas temos um discipulado que recebemos do Senhor Jesus Cristo. E sabe, queridos, quando nós vivemos essa alegria do Evangelho, nós passamos a ser ungidos pelo Espírito Santo, passamos a fazer todas essas coisas que nós lemos aqui na introdução, nos primeiros versos do Isaías 61. E só quem vive essa experiência é capaz de se deparar com essa grande diferença. Há tanta diferença entre as alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e outro pintado na parede. Que diferença! É essa a diferença entre um cristão que entendeu a sua missão na terra e um cristão que não entendeu. É um banquete que um está saboreando e o outro está vendo pintado na tela. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã só dizendo uma coisa. A Bíblia, ela é muito especial. E todo mundo entende que, por exemplo, o verso mais conhecido da Bíblia é São João 3,16. Lá fala do âmago. O porquê de tudo isso que estamos tendo nessa terra. O porquê de Isaías 61. O porquê de Jesus ter vindo à terra, receber o Espírito e começar o seu ministério e nós seguirmos as suas pegadas. E eu termino com esse pensamento, já que é bem conhecido São João 3,16. São João 3,16 tem um resumo que é assim, é que um dia o céu esteve aberto para entregar, para que um dia o céu esteja aberto
para receber. Na primeira cena, foi o filho. Na segunda cena, é você. Seja bem-vindo ao discipulado. Seja bem-vindo às pegadas do Salvador. Seja bem-vindo, você ouvirá no seu ouvido, um dia, em breve, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Espero que a sua vida seja mudada. Espero que a sua vida receba o toque do Espírito Santo, que haja comprometimento com a missão, uma verdadeira vida de discipulado, nada de dar as costas para a missão, nada de somente olhar os irmãos, mas sim aceitar o chamado, a vocação, combater o bom combate, guardar e cumprir, finalizar a carreira e ver o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quantos querem, nessa manhã, levantar as mãos aos céus e dizer: eu aceito, eu espero em Ti, Senhor, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo estudo da Tua palavra. E a nossa petição, Pai, quase no final do ano, no momento de avaliação de nossas vidas, que a nossa vida esteja no Teu altar, para a glória do Teu nome. E nós queremos levar muita gente para o céu, Pai, através do nosso trabalho, da nossa influência, do nosso legado. Nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. As minhas mãos irão louvá-lo, grande Deus e Pai. Com minha voz e minha alma quero adorar. Eu necessito em minha vida sentir o teu calor. Por isso venho hoje a ti me entregar. Meu desejo é te tocar, contigo sempre estar. Meus olhos querem enxergar teus sonhos para mim. Oh Senhor, em ti eu permanecerei, pois vida e paz eu encontrei. Teu sangue tem poder para libertar a todos os teus filhos e os salvar. Senhor, dos teus milagres falarei, em tua proteção confiarei. Eu não te deixarei, Jesus, pois creio em teu amor. Por toda a minha vida lutarei por esse amor. Mesmo que gigantes venham me enfrentar, ou em meio às lágrimas eu posso estar, nada neste mundo irá me afastar de ti. Senhor, em ti eu permanecerei, pois vida e paz eu encontrei. Teu sangue tem poder para libertar a todos os teus filhos
Muito obrigada porque você esteve conosco nesta comemoração. Que alegria podermos louvar o nome de Deus, estudar a palavra do Senhor, exaltar louvores ao nosso Criador. Obrigada porque você esteve conosco e não esteve sozinho. Você trouxe a sua família, trouxe os seus amigos e juntos nós podemos exaltar ao nosso Deus nos templos, já exaltamos nas casas e vamos exaltar nas ruas, porque hoje à tarde você tem uma tarefa muito importante: ir às ruas, isso mesmo, ir às ruas e falar do nome do nosso Criador, dizer que Ele está voltando, que Ele ama as pessoas e que Ele não quer estar no céu sozinho, Ele quer que toda a raça humana esteja com Ele. Então faça a sua parte. E nós nos despedimos daqui desta transmissão, mas aguardamos vocês para que juntos possamos continuar vivendo em comunidade. Deus abençoe e até mais.